Eu nasci em um lar humilde, né? Um lar de brigas, não podíamos chamar de um lar, mas uma casa, né? Onde havia muitas brigas, éramos 6 filhos, né? E eu me lembro que as brigas eram desde a infância, né? Desde criança já brigávamos muito entre irmãos, né? E vivíamos em uma miséria total. Miséria, era brigas, confusão dentro de casa, enfermidades. Eu lembro que eu tinha uma enfermidade no meu corpo, eu tinha uma doença na minha pele, onde a minha pele ela chegava a sangrar, né? Ficava muito ressecada, e tomei muitos remédios, né? Procuramos de todas as formas se livrar daquele problema, mas não conseguimos. E esse era um dos problemas, né? Tínhamos vários outros. Na verdade, né, a miséria era muito grande. Eu me lembro que até para comermos, e a minha mãe ela costumava colocar uma bacia, um recipiente grande, e todos nós, né, os filhos, nós sentávamos ao redor daquela bacia e ali comíamos, todos no mesmo recipiente, sentados no chão, né, e às vezes, né, era 2 ovos para dividir para 6 filhos, 6 crianças. E muitas das vezes eu lembro, como eu era o filho mais novo, sou o filho mais novo, algumas vezes, né, quando a minha mãe dividia ali o pedaço de ovo, né, colocava um pedaço próximo a cada um, às vezes um dos irmãos pegava um pedaço do outro e ali já acabava, né, a refeição, porque começava a brigar, né, às vezes virava a bacia de comida, acabava a comida, enfim, era o inferno. Eu me lembro que a minha mãe, ela tinha um nervosismo muito grande, né? O fato de chamar ela, né, de chamar mãe, isso já deixava ela irritada, né, já deixava ela brava, isso, né, por motivos comuns. É só o fato de chamar ela, isso já deixava ela incomodada. Então fomos, né, crescendo e a miséria aumentando, né? Eu lembro que nós frequentávamos uma denominação e ali nós recebíamos frequentemente um auxílio, cesta básica, né? Roupa nova, isso não existia, né? Eu lembro muito bem que todas as nossas roupas eram, né, doadas, né? Eu me lembro de uma senhora que ela tinha uma loja de doce e ela, às vezes, né, nos dava a sobra, né, a rapa, o resto das cocadas, e aquilo era a maior alegria para a gente. E vivíamos assim, né, miséria, brigas, confusão, era o inferno. Não existia um lar. Tínhamos uma casa, mas ali não existia um lar. E recebíamos dessa denominação que frequentávamos um auxílio de cesta básica, né, doações de roupas, mas sempre naquela dependência. Até que a minha mãe, ela, através da minha tia, ela chegou à Igreja Universal, né, e eu lembro que logo no início nós fomos, né, andamos em média 6 quilômetros a pé, e a minha mãe, né, durante a oração forte, eu era criança, então não tinha EBI no horário da tarde, foi reunião de libertação à tarde, eu lembro que o pastor estendeu o dedo e apontou para minha mãe. E a obreira, né, foi até ela, fez uma oração forte, eu sentado no meu lugar, era criança, mas eu me lembro muito bem, e fez uma oração forte na minha mãe. Né, ela não manifestou, mas ali, ela não sabe disso, eu nunca falei isso para ela, mas ali eu já vi uma mudança nela. Porque até quando saíamos da outra igreja que íamos antes, ela saía, qualquer motivo ela estourava, ela explodia. Daí depois daquele dia eu vi, né, já ali ela mudar, já viu uma diferença. Continuamos a pé, fomos a pé para casa, voltamos andando 1h e pouca a pé, mas eu percebi ali já uma mudança. E começou o processo de transformação, né? Logo o meu pai também a acompanhou, né? E todos nós começamos a caminhar, e ali, né, Deus começou a transformar a nossa vida, a nossa família, e passamos a ter um lar.
Só que o tempo foi passando, né, e eu fui, né, crescendo, e assim que eu atingi a adolescência, sem perceber, eu deixei de frequentar a igreja, eu deixei de ir às reuniões. E quando eu me dei por conta, eu já estava perdido. Aquele mundo, aquele brilho do mundo me atraiu, né, os prazeres, a carnalidade, né, as festas, esse tipo de coisas, as amizades. Quando eu me dei por conta, eu já estava longe de Deus, envolvido com o mundo. E passei um bom tempo da minha vida, né, vivendo assim, festas, né? Eu lembro que nós gostávamos muito de cavalgada, né? Eu saía às vezes, né, no sábado, né, por volta de meio-dia, e retornava na madrugada da segunda-feira, né? E muitas das vezes a minha mãe, ela nem sabia por onde, né, que eu andava. Essa foto, por exemplo, foi em uma dessas festas onde estava eu e o meu irmão, né? Inclusive nesse dia, né, nós chegamos de madrugada em casa, nós bebemos, nós vivíamos uma vida sem limites, né, sem limites. E eu sempre envolvido com as amizades, né, sempre fui uma pessoa que tive muitas pessoas por perto, mas havia momentos quando eu estava só que eu me dava conta do buraco que estava dentro de mim. Só que eu não conseguia voltar, eu não conseguia mudar, né? E continuei nessa vida, né, de festas, de bebidas, prostituição. De repente, eu vi, mesmo com todas aquelas amizades, mesmo com tudo, né, todo aquele cerco de pessoas, eu vi o meu mundo escurecer, ficar cinza, né? E dentro de mim só havia amargura, tristeza e rancor. Até, né, que um dia eu sofri um acidente. Eu fui para uma festa, né, e voltei em casa, fui em casa, troquei de roupa e voltei de novo. Isso já tarde da noite, voltei novamente para a festa. E nessa, né, vinha um carro desgovernado, né, um rapaz embriagado, que atropelou eu, o rapaz que estava comigo, e o meu irmão e a namorada dele. Nós fomos os quatro, nós fomos atropelados por esse veículo, né, e ali eu vi a morte de perto. Eu vi a morte. E naquele momento, né, eu achei que, né, era o fim para mim. Eu achei que ali tinha acabado tudo, foi tudo muito rápido. E eu fui para o hospital, me recuperando, enfim. E ali eu comecei a pensar no rumo que eu estava dando para a minha vida. Foi aí que eu lembrei da paz que eu tinha, eu lembrei de quem eu era, né? Quando eu, com os meus pais, os meus irmãos, eu ia à igreja, eu frequentava a igreja, eu fazia parte do corpo de Cristo. Então eu decidi voltar, eu tinha um relacionamento e eu falei para a minha namorada que eu queria me batizar, que eu iria para a igreja, e ela disse que não, porque ela estava, né, nova e ela não queria isso no momento. E eu decidi então, né, eu terminei aquele relacionamento e fui até a igreja. Isso uma quarta-feira à noite. E chegando lá foi falado de salvação. Foi dada a oportunidade para quem queria entregar a vida para o Senhor Jesus, e eu falei para o pastor, quero me entregar. E ele me falou do batismo nas águas, né? E eu voltei no domingo, me batizei nas águas, me entreguei, né? E o pastor começou a me acompanhar e a me orientar. E ali eu comecei minha caminhada na fé, né? Tive minhas guerras, minhas lutas para vencer, né, as más amizades, tive que me separar. A primeira coisa que eu fiz foi deixar as más amizades, porque eu entendi que se eu queria uma vida nova, eu tinha que andar com pessoas que tinham o mesmo objetivo que eu. Então eu abri mão, fui muito criticado, né, fui muito julgado,
mas eu estava decidido que eu queria conhecer a Deus. Então, eu comecei minha caminhada na fé, veio o jejum de Daniel, e eu fiz em prol do meu fortalecimento espiritual, receber o Espírito Santo, e veio, consequentemente, a fogueira santa. Eu fiz o meu sacrifício na época, eu me recordo que foi um celular novo, inclusive o primeiro celular novo que eu havia comprado, porque aí foi quando a coisa tinha começado a mudar, porque nós não conhecíamos nada novo, era tudo usado, tudo, né, dado de segunda mão. E o meu primeiro celular novo, eu me lembro, né, Deus ele me pediu e eu estava pagando ainda. Né, e aquilo foi doído porque eu tinha sacrificado aquele celular. E eu lembro que eu ia pagar as prestações e lembrava, eu estou pagando por algo que eu nem estou usando, mas aquilo me fortalecia. É porque doía, eu entendi que o sacrifício ele tinha que doer. Então eu fiz sacrifício, veio o próximo jejum Daniel e eu fui batizado com o Espírito Santo. E ali eu vi a mudança acontecer na minha vida, ali eu vi tudo mudar. Aquele jovem que até tinha amizade, tinha pessoas que lhe cercavam, sempre fui rodeado de amigos, mas dentro vazio, ali naquele dia, tudo mudou. Eu lembro que foi imposta as mãos na minha cabeça e foi dito, né, por o pastor que estava ministrando a reunião, ele disse, ele é pequenininho, mas tem espaço para o Senhor. E ali tudo mudou, né? Eu me tornei um gigante. Ali eu me levantei, ali eu entendi que Deus comigo, eu podia tudo. Deus comigo não tinha limites, não tinha nada. Né? E aí eu comecei minha caminhada, comecei a evangelizar, né? Comecei a servir a Deus. E foi quando, né, me veio a oportunidade de servir como obreiro. Eu fui levantado a obreiro e comecei a me dar mais. E Deus começou a mudar, né, a minha situação também econômica, aonde, né, eu comecei a trabalhar no mesmo colégio que eu havia estudado. Inclusive, quando eu entrei, eu me lembro que uma pessoa, uma das pessoas responsáveis olhou para mim e ela disse, eu acho que você está no lugar errado. Você deveria estar em outro lugar. Porque ela me viu pela minha estatura, então ela entendeu que eu não deveria estar ali. Eu olhei para a cara dela e eu sorri, porque eu sabia a quem eu tinha dado a minha vida. E eu comecei a trabalhar e Deus foi me honrando, Deus foi, me abençoando. E eu vi uma mudança extrema na minha vida em todos os sentidos. Né? E quando eu já estava, me estabilizando financeiramente, também, Deus me chamou para o altar. Eu tinha o meu trabalho, carteira assinada, tinha um bom salário, mas Deus ele me falou, olha o que eu fiz por você. Quanta gente está aí fora como você esteve um dia. E eu então decidi largar tudo. E, na verdade, a gente fala largar tudo, mas é uma forma grosseira de dizer, porque nós não tínhamos nada. Mas Deus nos emprestou. Eu decidi abrir mão. E eu lembro que quando eu tomei essa decisão, até eu frustrei um pouco o meu pai, porque ele tinha um sonho de ter um filho doutor, e eu estava caminhando para isso. Mas eu entendi que não havia honra maior do que servir a Deus de forma direta no altar. Hoje a minha família é transformada, hoje a paz, eu tenho paz. Hoje o Espírito Santo, ele habita em mim, ele me preenche, me completa e me faz forte. Os complexos acabaram, o medo acabou, o vazio acabou, os vícios acabaram e hoje eu tenho paz. Eu agradeço a Deus por ter usado o Bispo Macedo para iniciar esse trabalho, essa obra maravilhosa, que é a Igreja Universal. E hoje eu procuro levar as pessoas a receberem o que um dia eu recebi. É você que está aí assistindo esse vídeo, você que não tem paz, inclusive você que é um jovem, que tem muitas amizades, como eu tinha, mas você é vazio, você vai em festas, você procura lugares, pessoas, relacionamentos.
e você é vazio. Eu encontrei a solução, encontrei no altar, eu encontrei no Senhor Jesus e você pode também. Então hoje eu agradeço a Deus por ter me dado a chance de conhecê-lo. Eu estava perdido e ele me encontrou. E hoje eu tenho uma vida nova, hoje eu tenho paz, falta até palavras, né? A gente até se emociona, porque quem já teve um vazio dentro de si, sabe o quanto é ruim. Você sai para festas, você sai para lugares, e você por um tempo consegue maquiar aquilo ali, mas chega um momento que a realidade vem à tona. Mas eu não preciso mais de companhias de pessoas para me sentir bem. Eu estou bem, porque o Espírito Santo, ele habita em mim.